Eu acho que vocês, ou a maioria, deve conhecer Tony Robbins, né? Ele é bastante famoso até. Ele é um mestre em programação neurolinguística, conhecido como PNL, né? Programação neurolinguística. O cara é mestre nisso e realmente ele faz seminários e eventos grandes e ele mexe com a cabeça das pessoas, o que é muito importante justamente para quebrar esses obstáculos que travam a vida das pessoas, né? Emocionais, né? Obstáculos emocionais. E o medo é um deles, e o medo do fracasso é um deles. E qual é a perspectiva, né, do Tony Robbins sobre o fracasso? Ele diz que fracasso não existe. Como assim? Não existe fracasso? Né? É o seguinte, a perspectiva dele, e eu quero que você acompanhe aqui comigo, né? Ele diz que o que existe, na verdade, são resultados. Você faz uma ação e aquela ação tem um resultado. E esse resultado pode ser o que você esperava, pode não ser o que você esperava. E aí, algumas pessoas dizem, né, que quando o resultado não era aquilo que você esperava, aquilo é um fracasso. Mas, gente, isso é uma questão de perspectiva. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente empreende na vida e a nossa própria vida é um aprendizado. E um aprendizado, ele se dá com experiência, não é? Então, o que a gente faz aqui nesse planeta? A gente vem para cá e a gente tenta uma história. A gente tenta resolver tudo aquilo que a gente trouxe para essa vida. Algumas coisas nós vamos conseguir e outras coisas nós não vamos conseguir. E aí, só porque você não conseguiu aprender aquela lição ou resgatar aquele karma, você vai desistir? Não, aquilo foi uma etapa. Então, você tem uma outra chance para tentar de novo. E, normalmente, o que acontece? Se você não alcançou o objetivo, é porque você usou uma estratégia para fazer aquilo que não era a melhor estratégia. Então, na segunda tentativa, você tem que usar uma outra estratégia ou fazer um pequeno ajuste. Bom, eu agia dessa maneira, isso aqui talvez não fosse muito legal, vamos tentar fazer dessa outra maneira. E é isso que leva você a fazer várias tentativas até eventualmente conseguir. Então, segundo Tony Robbins, né, o fracasso não existe, existem apenas resultados. O resultado que foi aquilo que você esperava, e aí tudo bem, você considera como um sucesso, né? E o resultado que não deu, que não foi aquilo que você esperava. E daí o que você faz? Você ajusta o percurso e você tenta novamente, até que você consiga acertar. Todo mundo sabe o que é uma lâmpada elétrica e que ela foi inventada por Thomas Edison, né? Sabe quantas vezes Thomas Edison tentou criar a lâmpada elétrica? Conta a história que foram mais de 1000 tentativas. E nenhuma delas ele considerou como um fracasso. Ele considerou como? Ele escrevia o processo, esse processo não gerou a lâmpada elétrica. Então, essa é uma forma de não alcançar o meu objetivo, que é criar a lâmpada elétrica. Então, ele passou por mais de 1000 tentativas para conseguir criar finalmente a lâmpada elétrica. Não foram 1000 fracassos ou mais de 1000 fracassos, foram 1000 tentativas diferentes. Por quê? Porque se ele viu dessa maneira eu não consegui, não adianta repetir igualzinho, na verdade, porque você não pode esperar um resultado diferente para uma ação que você fez igualzinha. Então, se você agiu de uma determinada forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você sempre age da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que ajustar esse percurso, ajustar essa maneira como você faz isso, como você tem essa ação, como é que você faz esse processo. E daí que imagine se o Thomas Edison tivesse lá pela 10ª, centésima, 300 vezes depois que ele tentou, ele desistisse. Nós hoje não teríamos, talvez nós não tivéssemos lâmpada elétrica até hoje, talvez a gente ainda tivesse vivendo à luz de velas, não é? Muito romântico, para um jantar romântico, mas velas também são necessárias para várias coisas, mas para a gente alcançar um sucesso, né, para a gente ter sucesso em alguma coisa, que eu vou dizer aqui que seria o contrário do
fracasso, para a gente chegar ao resultado esperado, isso exige tentativas, esforço, dedicação e, às vezes, muito estudo, não é? Então, você tem que ter esse caminho como meta. E daí é um passo de cada vez. Você faz a primeira tentativa, deu certo? Beleza, continuo. Segundo passo. Não deu certo? Vou refazer esse primeiro de uma outra forma. E assim sucessivamente até alcançar o resultado esperado. E é assim que nós fazemos com a nossa própria vida, as nossas encarnações. A gente vem para cá com um plano, eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B, e muitas vezes eu não consigo chegar lá no ponto B. A gente desiste? Fica eternamente lá no limbo? Não! A gente volta, encarna de novo, tenta de novo, e vai aprimorando, vai melhorando, vai ajustando o percurso até a gente alcançar o objetivo, né, desejado. Então, o que acontece? Para que esse processo dê certo, precisa de esforço. Né? E aí, isso em qualquer coisa na vida. Algumas coisas são fáceis, algumas coisas você acerta de primeira, você faz de primeira, e outras nem tanto. Né? Então, um passo de cada vez para você ir melhorando esse processo. Comecei, dei o primeiro passo, agora que eu acertei esse primeiro passo, eu vou dar o segundo e eu vou aos poucos melhorando. Mas para você melhorar alguma coisa, você tem que começar alguma coisa. E se o medo de fracassar te impedir de começar, você não vai dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro, você não consegue dar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E quais são as chances de você alcançar o seu objetivo se você não der o primeiro passo? Se você não enfrentar, quais são as chances? Eu diria que perto de zero, não é? Porque se você tentar, você tem chance de conseguir, mesmo que seja, né, para uns mais rápido, para outros mais lento, mas as chances de conseguir são infinitamente maiores do que se você não der nem o primeiro passo. E o medo de fracassar em qualquer coisa na vida pode te impedir de dar o primeiro passo, tá? Quando você não dá o primeiro passo, se você não deu, se você não quis enfrentar, se você não teve coragem, se você ficou paralisada, né, pelo medo do fracasso, você pode desistir antes de tentar. Então, sobre desistir, o Tony Robbins também fala uma outra coisa, né? Imagina um pai, uma mãe, né, que tem um neném que começa a engatinhar e ele está fazendo tentativas para começar a andar. O que os pais fazem? Eles vão lá e vão ajudar o bebê, né, a dar o primeiro passo. Então, o bebê levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, trocentas vezes antes de levantar e sair andando. Né? E aí ele pergunta para os pais, quantas vezes você vai deixar o seu filho tentar e cair antes de você desistir de fazer o bebê andar? Você vai desistir de fazer o seu filho andar? Qual pai que vai desistir de fazer o seu filho andar? Dizendo assim, não, ele já caiu muitas vezes, é melhor não deixa ficar sentadinho. Não existe isso, né? Não aprender a andar não é uma opção. Então, desistir também não deveria ser uma opção. Tudo que você precisa é de uma estratégia para traçar esse caminho e tentar até você alcançar. E eu estou falando isso para qualquer coisa na vida, não é? Então, um passo de cada vez, com tentativa, com esforço. E aí eu vou dizer, né, em relação a medo de fracassar como astróloga kármica, em qualquer profissão do mundo, para você conseguir atuar como, né, naquela profissão, você precisa de preparação, você precisa de dedicação e você precisa de esforço. Você vai querer ser ajudante de cozinheira, você precisa se preparar para isso. Você quer ser vendedor de loja, você precisa se preparar, você precisa se esforçar, você vai ter que aprimorar a sua técnica se você quiser aprender a vender. Você tem que elaborar algum plano, uma estratégia, não é? Você tem que se esforçar e aquilo exige dedicação. E a cada dia que você trabalha como vendedora de loja, você vai
cada dia ficando melhor, cada dia mais capaz, você vai entender o seu público e você vai aprimorando. Qualquer profissão na vida, no mundo, você vai precisar se preparar, você vai precisar se dedicar e você vai precisar praticar, se esforçar praticando, porque é praticando que a gente consegue o resultado. São as tentativas lá do Thomas Edison, mais de 1000 para conseguir criar a lâmpada elétrica, não é? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.